Olá pessoal, eu sou o corretor do Fórum Redação Nota 1000 e hoje vamos para mais um vídeo de correção. Para quem é novo no canal, as ferramentas utilizadas na correção encontram-se na descrição do vídeo. Caso queira participar desse projeto, basta enviar o seu texto para o fórum que também se encontra na descrição. O tema abordado dessa videoaula vai ser o desarmamento no Brasil, enviada por um aluno no fórum. Antes de iniciarmos a aula, eu gostaria de dizer que essas letras que se encontram do lado do texto é referente a um processo de correção que eu indico. Para quem ainda não sabe ou para quem é novo no canal, vocês encontram essas letras no segundo passo da videoaula de como fazer uma redação nota 1000, que se encontra aqui no canal, é só pesquisar. Mas de qualquer forma o link também se encontra na descrição. Bem, o tema é o desarmamento no Brasil. Vamos iniciar então. Muito tem se discutido recentemente a respeito do desarmamento da sociedade brasileira. Nos Estados Unidos, país com armamento livre, é considerado uma nação de muita violência, onde ocorre em média uma chacina por dia. No Brasil, é o contrário, pois precisa-se de permissão. O Amapá, com apenas 2 portes de armas autorizados, é classificado como o quinto estado mais violento. Bem, não sei se vocês perceberam, mas em relação à estrutura que eu coloco ao lado, sobre contextualização, afirmação e a tese, não sei vocês, mas eu não consegui identificar absolutamente nada nessa redação. É uma típica redação de um aluno que disserta no seguinte ponto. Ele mais descreve sobre o tema do que ele argumenta em si. Tá certo que a introdução não precisa de ter um argumento propriamente dito, mas o ponto de vista, a tese, ela tem que ser bem específica. E quando a gente fala em tese, mais uma vez eu repito, é a questão da opinião, de você defender o tema, de mostrar que você está problematizando. Lembra do que eu já abordei na aula? Quando o tema ele não é uma pergunta, o que você tem que fazer? Você tem que problematizar o tema. Então transforma o tema abordado em uma pergunta. Então, o desarmamento no Brasil. O que você poderia problematizar de desarmamento no Brasil? Bom, eu já abordaria a questão da ineficácia das leis. Porque, se com a proibição de armas já tem muitos casos de crimes envolvendo arma de fogo, seja com bandido assaltando delegacia, ou assaltando lojas de arma, enfim, ou com o próprio tráfico de arma aí dos países vizinhos que entra pelo Paraguai, enfim, não vou me aprofundar nesse assunto agora, mas eu abordarei questões assim para problematizar esse tema. E eu não faria isso, por exemplo. Se vocês repararem na introdução, só tem explicação, só tem descrição do tema. Tá vendo? Ele vem aqui, ó, fala dos Estados Unidos, aí depois ele passa para o Brasil. Pelo menos ele não errou isso, assim. Aqui eu posso, inclusive, dar essa dica para vocês, que é uma sacada muito interessante, que é um erro muito comum que acontece nas redações, é a pessoa não localizar o tema. O tema está falando Brasil. Então aqui, ó, ele fez uma contextualização ali para os Estados Unidos, mas aqui ele volta para o Brasil. Então aqui ele inicia a tese. Porque a tese sempre vai responder a pergunta. Então, você está perguntando sobre o desarmamento no Brasil, inicie situando a tese, no Brasil, no caso, né? Bom, daí ele fala, pois precisa-se de permissão. O Amapá com apenas 2 portos. Tá vendo? Ele está descrevendo. Então, cadê a tese? Vamos dizer que isso aqui foi uma contextualização. Aí ele passou para cá, que é a afirmação do problema. Porque, como o tema fala Brasil, então a afirmação provavelmente seria aqui. Mas cadê a tese? O que ele está defendendo? Ó, o Amapá, com apenas 2 portes de arma autorizados, é classificado como o quinto estado mais violento. Eu não consegui entender essa colocação. Ele está defendendo o porte de arma, porque, tipo assim, a gente costuma assimilar a ideia de porte de arma com aumento de violência no Brasil. Então, assim, ele está falando o contrário disso? Vamos ver no texto. A arma de fogo simboliza poder a quem possui e causa terror. O malfeitor armado, quando teme que o cidadão também está, não o faz, por medo que aconteça algo a ele. Visto que o Rio Grande do Sul é o quinto estado menos violento, com o maior número de porte de armas, 1060 no Brasil. Essa aqui é a tese dele. É uma tese muito boa, por sinal. Então ele inicia o parágrafo já afirmando sobre a arma de fogo. O malfeitor armado, quando teme, aqui ele já contextualiza com a ideia. Lembre-se que quando eu digo contextualização, não se refere só à intersecção de matérias. Quando eu digo contextualização, esse C pode ser citação de ideia também. Então tá aqui, ó, uma ideia dele. Ó. Então, ele está defendendo essa ideia. Daí, agora ele contextualiza na questão do Rio Grande do Sul. Ó, que ele contextualiza com um dado. Tem um pequeno problema nessa redação. Ele está defendendo um ponto de vista que
eu não aconselho a defender no Enem, porque não é com 8 linhas que você vai conseguir defender o porte legal de uma arma, entende? Porque quando a gente fala do gênero dissertativo argumentativo, é um gênero que, no mínimo, costuma ter umas 3 páginas, mas o Enem cobra em 30 linhas. Então, como que você vai defender um assunto tão delicado em 30 linhas? Então, assim, pode parecer muito hipócrita o que eu vou falar, mas, gente, não é questão de ser politicamente correto no Enem, é questão de ter bom senso. Não vai ser com 8 linhas de desenvolvimento que você vai defender o porte legal de arma, porque tem 500 argumentos para derrubar o que essa pessoa acabou de escrever aqui. Citar o Rio Grande do Sul como o país com menos índice de violência e como o maior porte de arma como exemplo para a defesa de armamento é no mínimo arriscado, porque quando a gente fala inclusive em violência, você tem vários mapas de violência. Você tem índice de violência de arma de fogo, índice de violência contra a mulher, índice de violência contra o LGBT, índice de violência em crianças. Entendeu? Você tem vários mapas de violência. Então, tipo assim, inclusive é um erro aqui, porque está justificando com violento, mas que violência? A gente supõe que seja violência de arma de fogo. Mas, outro ponto que faltou nesse parágrafo foi a questão do Rzinho verde, que é a resolução, a recapitulação final. Porque o que você entende do parágrafo? O que vai acontecer? Tipo, entendeu? Qual é o resumo? Volte sempre para a tese. Eu já expliquei isso na aula, para quem ainda tem dúvida do que eu estou falando. Mais uma vez, procure o passo 2 da redação, que isso vai estar tudo lá. Vamos passar para o terceiro parágrafo. Posto que o armamento livre gera demasiada violência, como citado os Estados Unidos, os humanos muitas vezes agem por impulso. Ficam raivosos por algo que o feriu sentimentalmente. Compram uma arma na qual é fácil obter e então matam por vingança, como já aconteceu diversas vezes. Tipo assim, gente, vocês não estão escrevendo um livro, vocês estão escrevendo uma redação, vocês estão escrevendo uma dissertação argumentativa que tem por objetivo provar o seu ponto de vista. Como que você vai provar o seu ponto de vista se o seu texto não tem o seu ponto de vista? E mais, como que você vai provar o seu ponto de vista se você não tem argumento suficiente para provar o seu ponto de vista? Da onde que você tirou isso? Entende? De onde? Da onde que você tirou isso daqui? Ah, não sei o que, os Estados Unidos ficam raivosos. Tipo, outro erro muito comum, que é a primeira vez que eu tô pegando esse caso, se não me engano, inclusive fica aí de dica para quem tá vendo esse vídeo, é a utilização de termos coloquiais, cara. É padrão norma culta do Enem. Não pode, evita. Ficam raivosos por algo que o feriu sentimentalmente, tipo, isso não é uma coisa para se ter num texto dissertativo. Não do Enem, sabe? Compra uma arma na qual é fácil obter. Bom, tem que explicar. Como assim é fácil obter? Você está colocando o termo no texto, você explica. Entendeu? O corretor não é obrigado a saber do que você está falando. Então mata por vingança, como já aconteceu diversas vezes. Tá aqui, ó, mais um coloquialismo com um pequeno detalhe. Cadê a prova? Cadê a fonte para validar o teu argumento? Você está falando, você tem que provar. Entende? Então cadê? Né? É um parágrafo que eu chamo de descritivo e prolixo, porque ele só permeia o tema, fala por alto do tema, mas não aprofunda, não argumenta, não acrescenta em nada. Por exemplo, vocês que estão lendo essa redação, o que foi acrescentado para vocês na questão da argumentação? Tipo, tem um quê de convincente nesse parágrafo que faça você entender e aceitar esse ponto de vista? Fica aí a reflexão para quem está vendo. Vamos lá para a conclusão. Em virtude dos fatos mencionados, deve-se haver mais acesso ao porte de arma no Brasil, desde que o cidadão seja aprovado em testes que avaliem o psicológico e a impulsividade, para que seja usado apenas para a defesa. Deve-se também ocorrer blitzing nas ruas para efetuar o desarmamento de armas ilegais. Tá. Para começar, não precisa de palavras. Se a palavra já tem no português, que seriam, por exemplo, postos de comando ou postos de fiscalização, não coloca a expressão em inglês. Se já tem no português, não coloca a expressão em inglês. Outra coisa, o que essa proposta de intervenção ela fala do texto?
ela aborda o texto já aborda de maneira superficial, a proposta de intervenção mais ainda. Por quê? Testes que avaliam seu psicológico impulsividade, pô, tá certo, ele falou isso aqui sobre o texto, mas tipo assim, ele não explicou com dados que eram pessoas que as pessoas que cometem crime com armas são pessoas descompensadas psicologicamente ou impulsivas, entende? Aí ele vem aqui fala de blitz nas vem aqui ele fala de blitz nas ruas. Como que seriam essas blitz? Como que se daria? Tipo, não é só você chutar, gente. Galera, Enem gosta de proposta de intervenção detalhada. Então, se você vai fazer uma proposta de intervenção, detalha. Não faça proposta de intervenção que fique subentendido ao leitor como deve ser feita. Entende? Se você está propondo uma fiscalização nas ruas, como? Quando? Tipo, nas áreas em que mais? Como que deve ser feito, sabe? Como que vai ser? O policial vai sair nas ruas parando as pessoas e fala: para, abre sua bolsa, que eu vou fazer uma fiscalização para você, para ver se você está armado legalmente. Entende? Então, tipo assim, é uma redação que assim, a pessoa saca de estrutura, dá pra ver que ela tem uma estrutura, dá pra ver que ela tem um raciocínio linear, mas ela não aprofunda. É o que a gente fala que o tema permeia. Você não aprende, você não desenvolve, você não fortalece argumento aqui. Eu, depois de ler essa redação, não aprendi nada, não fortaleci nada. Eu não ganhei um argumento. Bom, como dica final, eu vou dar esse exemplo para vocês de como perceber se a sua redação tá boa. Imaginem que após você ler a sua redação, a pessoa que está lendo ela vai ganhar um argumento a mais depois de terminar o seu texto. Como assim? Por exemplo, você lê um texto de um jornal, um texto de, enfim, de qualquer pessoa que seja, falando sobre um tema. Quando você termina de ler esse texto e ele te acrescenta um argumento a mais para você discutir, enfim, qualquer coisa que seja, mas para você saber, é porque o texto foi bom. Da mesma forma tem que ser o seu texto. Então, se ele está acrescentando alguma informação, algum argumento sólido para a pessoa, isso é um sinal que ele é um bom texto. Então, assim, avaliem isso. Sempre quando forem escrever o seu texto, não só para o Enem, mas também para os corretores, leiam o texto de vocês antes. Leiam, percebam, não tenham preguiça. Eu reparo que muito aluno faz texto com preguiça de repassar ou com preguiça de revisar. Deixa para o professor corrigir e depois volta e quer fazer a mesma redação. O professor não vai corrigir a mesma redação com a mesma cara. Então, tipo assim, não deixem para fazer depois o que vocês podem fazer agora, entendeu? Então, se você releu o texto, está percebendo o erro, refaça agora. Não manda para o teu corretor, para o seu corretor dizer assim, ó, então, sabe aquele pensamento que você tinha, que você achava que tinha que mudar, mas você enviou para mim para poder confirmar se você ia precisar mesmo mudar porque você estava com preguiça? Então, você está com preguiça e vai ter que mudar. Entende essa quebrada de pensamento que eu dei para vocês agora? Então, gente, releia a redação de vocês. Não tenha preguiça de escrever, não tenha preguiça de aprofundar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu peço desculpa pela demora, porque, gente, não é fácil, mais uma vez eu repito, não é fácil gravar videoaula e editar, e enviar, e responder vocês, e responder YouTube, e divulgar, e viver, e comer, enfim, não é fácil. Eu espero a compreensão de vocês. Obrigado. Ah, e não se esqueçam de compartilhar e dar um joinha, porque, gente, isso parece muito bobo pra vocês, mas ajuda muito a gente, cara. Ajuda demais pra quem grava vídeo. Pensem nisso.